Estamos ao vivo. Agora é só esperar o feedback para as pessoas. Aí já tá lá na página. Eu vou o link. Tá. Até eu vou informar aqui que eu já disponibilizo aqui para o pessoal. Um instantinho. Deixa eu atualizar. A tua página já aparece, não? Já aparece. Eu não estou vendo aqui, não. Só tem aquele último post ainda anunciando, né? Mas não apareceu o outro, não. Vou te mandar o link, então. É que eu estou usando o celular e eu tô usando o Facebook no notebook, então... Mas tudo bem, aí a gente, com o desenrolar, a gente vai divulgando aí. A página tua é facebook.com/Helena Bretas, né? Tem ponto Helena.Bretas, não? Não, é Bretas Helena. Ah, é Bretas Helena. Então entrou uma outra aqui, Helena.Bretas. Deixa eu tentar aqui. Bretas junto, né? Isso. Tudo que ele tá falando. Uhum. Agora acho que vai. A galera já tá chegando lá. Vai começar aqui a Tá, nossa agora live. já vai. Agora eu vou compartilhar na minha página público e o pessoal que quiser ir entrando já está compartilhado na minha página. Isso, perfeito. Uhum. Podemos começar. Espera o pessoal Podemos entrar um pouquinho aí começar. para a gente. Boa Uhum. gente, boa tarde a todo mundo que está entrando aí na nossa live sobre o auxílio emergencial e o coronavírus. Uhum. Aí, ó, o Dudu já está online. Oi, Dudu. Oi, Zezé. A galera já está vendo aqui. Bom, então. Ui, não estou aparecendo. Oi, boa tarde. Oi, Marília. Boa tarde. Bom, gente, então, vai começar agora a nossa live, né? Auxílio emergencial e o coronavírus. A gente está aqui com o Carlos Lima, que ele é diretor do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, é da Federação Nacional de Apoio à Caixa Econômica e Associação de também pessoal. Associação de Pessoal, isso. E é também funcionário da Caixa há 36 anos. A gente fez essa live no intuito de esclarecer, né, a população sobre esses diversos entraves que estão acontecendo relacionados ao auxílio emergencial nesse momento, né? A gente está vendo muitas aglomerações, muitas filas na frente da Caixa Econômica. A gente está vendo que diversos fatores dificultando o acesso da população ao auxílio, né? Principalmente por ele ter começado com uma ferramenta tecnológica, nem todos nós temos acesso a essa ferramenta, ou a internet, a celulares e smartphone com aplicativo, e isso já gerou uma balbúrdia só por aí, gerou o desespero da população em torno dessa renda para poder sobreviver. Gerou... Uhum. Oi, Sônia. O que gerou essa aglomeração nas caixas econômicas, né? Então a gente trouxe o Carlão aqui para poder esclarecer para a gente como é que está aí essa ação, principalmente em relação também aos trabalhadores da Caixa Econômica que não são vistos,
mas que também estão sendo afetados, né, por essa pandemia, não só pelo excessivo... Estou ao vivo aqui. Eu estou ao Não vivo, só é no Facebook. esse trabalho, mas também pelo... Helena Bretas. Oi? Tá me ouvindo? Nada. Estou ouvindo, sim. Show. Não. Então, os trabalhadores da Não, Caixa Econômica também estão você pode sendo concluir. Uhum. atingidos por esse trabalho, né, excessivo que estão tendo nesse momento. Então, bom, Carlão, se apresenta aí, faz sua Vamos lá. apresentação, queria que você começasse dando um panorama para a gente de como é que está essa situação aí para os trabalhadores. Obrigado, Helena. Eu sinto, em primeiro lugar, eu queria te agradecer aí o convite. Eu, como funcionário da Caixa Econômica Federal, trabalho há 36 anos e, por coincidência, desses 36, mais de 20 anos eu trabalhei na área exatamente de TI, tecnologia que a gente chama de informática e tal, e que é mais conhecido como TI, né, tecnologia da informação. E conheço os sistemas da Caixa, participei da elaboração de vários deles e conheço também o próprio pessoal de desenvolvimento dos sistemas da Caixa, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente queria, como eu falei, são 36 anos de empresa, uma empresa pública, uma empresa que é minha, sua, nossa, empresa do povo, né? Em primeiro lugar, como empresa pública, é uma empresa que deve ser preservada, defendida como um valor do povo brasileiro. Sem essa empresa também a gente poderia ter dificuldades maiores ainda, né? Uma empresa que cumpre um papel social em vários programas sociais. Diversos programas sociais passam pela Caixa Econômica Federal, tanto pela sua administração como pela sua aplicação, né? Então, a empresa pública ela tem essa característica, né, de pertencer ao povo brasileiro e, então, nós devemos ter uma postura de valorizá-la e defendê-la. Obviamente que não passar a mão em cima dos erros, que aí a gente vai entrar na questão da gestão, né? O que está por trás da gestão das empresas públicas, a quem ela passa a servir de acordo com a sua gestão. Então, eu queria fazer esse primeiro preâmbulo aí sobre a Caixa, sobre meu histórico, meu conhecimento da Caixa Econômica Federal, que ela tem um corpo de funcionários extremamente competente e demandado, né? Cada desafio desse que chega na Caixa Econômica Federal chega para ser resolvido em poucas horas, em poucos dias. Isso não é qualquer um que consegue resolver essas questões rapidamente. Essa questão do auxílio emergencial, eu vi você falando aí sobre esse problema das filas na Caixa. A fila é um negócio e busca é um problema que um programa desse porte gigantesco, né? Você só ter ideia, foram 97 milhões de cadastramentos em poucos dias, né? Não é qualquer empresa que consegue ter esse canal de entrada para um volume gigantesco, porque nós estamos falando aqui de milhões de pessoas, né? Eu não estou entrando aqui nos erros, estou entrando nos números brutos, né? Então, mas tem um ditado que diz que o que começa errado tende a dar errado no percurso. E se tiver má vontade de quem executa ou de quem comanda, não é nem de quem executa, mas de quem comanda, a tendência desse erro ser maior ainda. Então, comecemos aí pela gestão, né? A gestão desse programa é uma gestão do governo federal. Eu estava lendo, depois a gente pode entrar nas dúvidas aí do pessoal que estiver assistindo, estava lendo cuidadosamente, novamente, eu já tinha visto, então li novamente, a lei que foi aprovada que instituiu o auxílio emergencial, uma lei de 2 de abril. 2 de abril, nós estamos há um mês que essa lei foi aprovada, né? Então, a partir do momento que ela foi aprovada, que foi, digamos assim, deu a bandeirada de partida para começar a implementação do programa num tempo ágil, num tempo rápido, né, utilizando os mecanismos de informática. A própria lei estabelece também que a forma de pagamento tem que ser digital, está na lei, então não tinha como ser outra forma. Você poderia ter postos de pagamento,
enfim, mas o que a lei estabelece é que a forma de pagamento teria que ser digital. Então, e a lei também estabelece que quem executaria esse pagamento seriam os bancos federais. Poderia ser o Banco do Brasil, está na lei. Poderia ser o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, o BASA, o Banco da Amazônia. Mas, infelizmente, concentraram todos os pagamentos na Caixa Econômica Federal, sendo que poderíamos ter esse problema diluído se nós tivéssemos, pelo menos, triplicado ou duplicado a rede bancária de atendimento. Então, ao concentrar na Caixa, provocou congestionamento, provocou concentração. Isso aí é primeiro ponto de gestão. Aí o governo, que poderia ter tomado uma decisão de ter aplicado esse programa na rede federal de bancos, não fez assim. Um outro ponto, eu comecei falando aqui, tudo que começa errado tende a dar errado. Um outro ponto errado também, que o governo, e aí é um problema de gestão também, que o governo poderia ter feito de maneira mais correta, é a chamada porta de entrada do auxílio. Que porta de entrada é? O cadastro, principalmente o cadastro, que poderia ser feito via aplicativo, como foi feito, mas que poderia ficar sob a responsabilidade e encaminhamento, o auxílio dos Conselhos Regionais de Assistência Social, os CRAS, que têm experiência, têm expertise, para acompanhar mais de perto essa população que, principalmente essa preocupação que você levantou, de uma grande população fora da internet, fora dos recursos digitais. Então, você ter toda a estrutura dos CRAS e o chamado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, voltado para auxiliar a população nesse primeiro momento, talvez a gente tivesse menos problemas, né? Alguns problemas teriam, mas não seriam de tal monta. Então, o que acontece? O povo não tem culpa, ele quer ver o seu direito atendido, porque a partir do momento que a lei foi aprovada, aquilo passou a ser um direito. Então, é um direito. Se é um direito, é meu. Eu, como detentor desse direito, eu quero ele resolvido, de qualquer jeito. E numa situação desesperadora, onde grande parte da população está desempregada, as pessoas querem que alguém resolva. Se vocês se recordarem, há uns 15, 20 dias atrás, as filas migraram da Caixa para a porta da Receita Federal. Porque no primeiro momento começou a dar problema de inconsistência nos CPFs, né? Começou a dar problema no CPF. Para onde o povo correu? Correu para a Receita Federal. E a Receita Federal começou a receber multidões no país, onde tinha Receita Federal, começou a receber multidões no país inteiro. E aí começou-se a buscar uma maneira de agilizar a solução dos problemas dos CPFs inconsistentes. O Brasil, com esse grave problema de desemprego, muitos CPF tinham sido cancelados. As pessoas não têm renda e sem movimentação de declaração de imposto de renda, sem algum tipo de movimentação no CPF, depois de alguns meses ou anos, ele é cancelado. Então, a pessoa tem lá seu CPF, vale para um monte de coisa, mas para a Receita estava cancelado. Aí, na hora que ia lá cadastrar, não valia. Aí a Receita conseguiu agilizar o processo de regularização dos CPFs, a aglomeração voltou para onde? Voltou para a Caixa, porque aí agora é a efetivação do pagamento. Estou concluindo aqui para a gente poder fazer o bate-bola. Não, com certeza, é importante esse preâmbulo. Outro problema que nós temos aí, esse primeiro problema é o problema da entrada, que poderíamos ter uma estrutura de assistência social auxiliando aí no cadastramento. O segundo problema é o processamento das informações, né? Porque a lei, eu estive observando aqui, a lei é a Lei 13.982, aprovada em 2 de abril de 2020. Então, essa lei, ela estabelece que cada família tem direito a até 2 benefícios, né? Que é o casal, né? Pai, pai, mãe, mãe, família, família. E a família da mulher monoparental, a mãe solteira, dita, né? Ela teria direito a 2 benefícios, 1.200, porque aí, no caso, teria uma pessoa responsável, como se os 2 cabeças da família numa pessoa só. Então, são 2 cotas de 600, aí 1.200. E aí, teria que ser maior de 18 anos, né? Está na lei isso, maior de 18 anos,
E aí cada família constituída conforme os cadastros do governo, o governo é que tem que fazer essa verificação do que é família para poder liberar esses. Aí começou a dar problema, porque as pessoas vão se cadastrando, inclusive menores tentaram se cadastrar, e aí não é culpa de ninguém. Mas, assim, pelas inconsistências das informações no governo e na DataPrev, porque a DataPrev foi o órgão responsável pelo processamento, não é a Caixa só paga, a Caixa ela criou um aplicativo, passou as informações para a DataPrev processa quem é família, quem são os dependentes, pelos CPFs, e autoriza de volta para a Caixa poder pagar. A Caixa não consegue pagar se não tiver de volta da DataPrev este ok daquele pagamento. Então, aí você vê. O governo poderia ter feito uma coisa mais fácil. Primeiro, o auxílio emergencial não deveria estar tão amarrado assim. Eu acho assim, tem maior de 18 anos, é desempregado, não tem, ou está sem renda, ou está incluído, ou é MEI, renda inferior, parou de receber, acho que deveria todo mundo receber. Eu acho que teria que facilitar ao máximo. O problema da fraude que possa haver, essa deveria ficar essa não deveria impactar as milhões de pessoas que têm necessidade de receber esse recurso. Então, pelo que eu vejo, é uma preocupação de colocar na frente, fechar a chamada janela da fraude, na frente, mas isso faz com que as pessoas fiquem esperando os seus cadastros serem aprovados, passarem pelo crivo de que não é fraude para poder pagar. Isso aí, num universo gigantesco desse, de milhões de pessoas, de quase centenas de milhões, claro que vai causar um grande impacto em todos os sistemas de informática que tem, e eu tenho a impressão que o sistema de informática DataPrev, que processa previdência, aposentadorias, auxílios, etc., deve ter ficado também sobrecarregado com isso, e o povo não tem culpa disso. Então, teria que encontrar outra forma de facilitar e dar um bypass nessas verificações, e a posteriori, depois, verificaria se tivesse alguma fraude, etc., cobrado os responsáveis, etc., que perpetrasse algum tipo de fraude. Mas, em primeiro lugar, preservaria o povo, acho que, em primeiro lugar, a vida, né? Então, assim, são esse preâmbulo que eu faço aí, conhecendo a informática, conhecendo a Caixa e sabendo dos problemas que foram advindos disso aí. Eu encerraria dizendo o seguinte: existe um trio de culpados nisso aí. Em primeiro lugar, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele queria, porque queria, não é porque ele queria, ele foi tensionado a aprovar um auxílio emergencial diante da crise sanitária, onde a economia parou. Então, quando a economia para, as pessoas ficam sem renda. Diante disso, entra o papel do governo, é um papel de auxiliar e fazer com que as pessoas sobrevivam a esse período. Isso aí é um dever, uma obrigação do governo. Diante disso, o governo Bolsonaro, ele teve uma postura negacionista, de negar fazer qualquer coisa. Tensionado pelos governos estaduais, tensionado pelos trabalhadores, tensionado pela população, ele admitiu a possibilidade de um pagamento, de um auxílio de R$ 200. Né? E mandou essa proposta para o Congresso de um pagamento de 3 parcelas de R$ 200. A pressão foi grande no Congresso, a bancada ligada aos trabalhadores, a bancada que tem uma vivência maior do significado dos problemas dos trabalhadores, junto com outros parlamentares de outras, verificaram que era impossível fazer 3 parcelas de R$ 200, não ia dar para nada, se você ia mitigar assim, minimamente os efeitos da crise, mas não ia ajudar, com R$ 200 não se consegue fazer nada. Aí passou para 600, triplicou o valor. E ao triplicar o valor, houve uma resistência muito grande no Congresso Nacional por parte do Paulo Guedes, que é um ultraliberal, e talvez aí esteja a raiz dos problemas que nós estamos vivendo hoje, porque essa área econômica do governo, ela cria dificuldades para que o recurso saia, né? E não era o que eles queriam.
E o agente de pagamento disso, que foi a Caixa Econômica Federal, o presidente da Caixa, o senhor Pedro Guimarães, ele vem desmontando a empresa desde que assumiu. Desde que ele é presidente da Caixa, ele vem desmontando a empresa por dentro, ele vem fatiando a Caixa Econômica Federal e vendendo as áreas mais rentáveis. Os seguros, tentou vender as lotéricas, aí vendeu outro tipo de loteria, que é a instantânea, a raspadinha. Vai desmontando toda aquela área que sustenta a empresa, que dá um certo lucro para a empresa, para ela poder executar o papel social que não dá lucro. Então, você tem que ter alguma área da empresa que consiga sustentar esse papel social. Então, ele vai desmontando a empresa aos poucos, e quando ele recebeu a missão com má vontade também. E, obviamente, que ele fica dando desculpas, etc., retirando aí as desculpas, mas, na verdade, ele também faz parte. Então, é o trio. Bolsonaro, Paulo Guedes e Pedro Guimarães, presidente da Caixa, o trio de responsáveis pelo caos que se instalou depois e até hoje já mitigou, melhorou um pouco. Graças aí à colaboração, posso falar depois de como é que os colegas estão tentando resolver isso aí, entendeu? A Sônia fez até uma pergunta em relação a isso, se esse novo presidente é de carreira ou não. Não, não é de carreira. Ele é um agente de banco privado. Ele era do Banco Santander. Ele foi agente de privatização em vários bancos estaduais, ele ajudou a privatizar, e a cabeça dele é uma cabeça voltada à privatização, e ele não é de carreira. É aquela história, você pega um cara que é... Você pega um cara, eu vou pegar o exemplo aqui, você tem duas lojas na sua rua, e são concorrentes. Aí um dos lojistas chega e diz o seguinte: você vai ser gerente lá na loja do meu concorrente. Então é um pouco isso. E aí lá você faz essa empresa falir para ficar sozinha. É a mesma coisa. Sim, é para falir, né? É um projeto, né? A gente está vendo aí ao longo dos anos qual é o projeto de desestatização, de privatização de que vários entes públicos estão sofrendo, né, no governo, começando lá atrás, né? Desde a época antes do Temer, que a gente tem essa tentativa de desestatização, de privatização da Petrobras e com outros. Aqui no Rio, né, a gente tem essa luta que a gente está tendo em relação à SEDAI e todas as outras empresas públicas do Estado. E o governo federal, como sempre, não está ajudando, né? É importante foi muito importante você dar esse feedback de como está sendo, como funciona, né? Dentro da lei e dentro da Caixa Econômica. A gente tem aqui alguns comentários aqui, já tem algumas perguntas. A Sônia colocou: olá, pessoal, salve Carlão, toda a minha solidariedade aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal e bancários. Eu sei que na Light e na Furnas já tiveram mortes do Covid e os eletricitários não atendem ao público direto como os bancários. Como está essa relação do Covid com os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, né? Porque o tema é fila, extensão e foco de vírus, porque a gente sabe que o desespero da população em não ter acesso a esse meio digital, ou não está conseguindo se entender, né? Como você, inclusive, você trabalhou muito nessa área de TI da Caixa, as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao Caixa Tem, né? Fica congelado o tempo todo, e eu recebi relatos, né, para a live de gente que estava acordando 4h30 da manhã para ter acesso para tentar conseguir mexer no aplicativo e ter alguma resposta de se não saiu dinheiro, principalmente a galera que não tem conta no banco, né? Que a Caixa iria criar uma conta online e teve acesso a conta no banco, e para não ir diretamente na Caixa, né, estava tentando fazer via o aplicativo. Aí eu queria fazer essas duas perguntas: como que está essa relação, assim, como os bancários estão sendo afetados pelo Covid, e depois essa relação desse aplicativo, né, como sendo para as pessoas que não têm conta, e teve que fazer essa conta online e tudo mais.
Em primeiro lugar, um abraço aí para a Sônia Latiger, é uma grande guerreira, e na Light ela foi uma grande guerreira também contra a privatização da Light, e eu rendo minhas homenagens aí à Sônia, nossa parceira de guerra aí, e muita luta ainda vem pela frente, né? Nós lutamos não só contra a privatização da Light, mas Supervia e outras aí que nós fomos perdendo ao longo, Banerj, fomos perdendo aí ao longo dos anos, e ainda resta algumas poucas empresas públicas, mas elas ainda continuam sendo alvo da sanha desse pessoal aí financista que quer ganhar dinheiro de qualquer jeito às custas do povo. E o fato de você não ter uma empresa que olhe, e aí a SEDAI talvez seja uma das últimas que a gente ainda tem no Estado, que tenha essa característica social de olhar para o nosso povo, que é muito fácil você pegar uma empresa dessa, tem que dar lucro, mas aí quando você olha para a população, vê que população nós temos. Uma grande pobreza, uma grande massa da população absolutamente excluída da economia, e acho que os governos têm que ter esse papel de preservar a vida, né? E criar as condições para que as pessoas tenham um emprego e trabalho. Então, não é privatizando que vai resolver isso, não é tendo uma outra visão de país, uma outra visão de desenvolvimento, olhando para a geração de emprego. Hoje, talvez fugindo um pouco do assunto, mas os governos liberais, eles olham mais para os bancos do que para o povo. Recentemente foi aprovada uma ajuda aos bancos de mais de R$ 1 trilhão. E a gente olhando para trás, olhando para os governos anteriores, de cunho liberal, sempre foi muito fácil sair grandes ajudas para o sistema financeiro, da ordem de trilhões. Mas quando fala que é para ir para o povo, que é para ir para o trabalhador, aí as dificuldades são gigantescas. E nós estamos vivendo exatamente isso. Esse problema que nós estamos vivendo aí é da matriz desse pessoal liberal que defende o banqueiro, defende o banco, e para o banco tudo é fácil. Eles decidem 1 trilhão para os bancos num dia, no dia seguinte o banco já está com esse dinheiro. Um dia, entendeu? Quando é para o povo, é isso aí, 1 mês, 2 meses, vai virando e vai esperando, porque a cabeça deles é essa, não é para que o povo tenha alguma coisa, é para que o sistema financeiro fique parrudo e absorvendo cada vez mais, tirando do Estado. Esse Então, voltando aí processo para a de Caixa. ativação, de aprovação do auxílio, por que ele demora tanto? É só porque a Tá, Caixa bom, foi concentrado tudo na Caixa ou tem outra vamos, explicação? onde eu queria entrar aí, né? Em primeiro lugar, essa questão dos funcionários da Caixa, como eles estão. É um clima não muito fácil, porque quando você tem um acesso de gente muito grande e que tem um grau de frustração muito grande, quem está na sua frente vira alvo. O funcionário, então, ele vira alvo, né? A pessoa tem toda a razão de estar revoltada de não ter seu pleito atendido. Mas quem estiver na frente dele vai virar alvo. Então, quem é que ele vai ver na sua frente ali? Vai ver um gerente, vai ver um funcionário, vai ver alguém ajudando na fila, alguém que vai tentar, de todas as maneiras lá, tentar resolver a situação dele. Não consegue, porque tem um limite para cada um. Ele não detém o poder de liberar ou não. Ele só libera se já receber liberado o recurso. Senão, não tem como ele fazer isso, né? Então aí ele vira alvo. Então, assim, eu tive vendo um relato de uma colega minha lá de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, cidade pequena. Ela mandou uma cartinha e divulgou no nosso grupo. Ela foi a primeira infectada da cidade. E ela falando, olha, eu botava máscara dupla, protetor de facial de acrílico, luva, não sei o quê, todo trabalhando sob pressão. E as pessoas em cima, é, ela sofrendo descarrego de frustração de muita gente, não conseguiu se livrar e pegou Covid. Só que a cidade pequena vazaram, no sistema de saúde vazou que uma funcionária da Caixa estava com Covid, a agência teve que ficar fechada um dia para poder ser desinfetada, eles fazem tem todo um protocolo, quando tem um funcionário que tem suspeito, tem que parar
desinfetar para um dia e só reabre no dia seguinte. Essa menina começou a sofrer na cidade agressões, a casa dela começou a tentar vandalizar a casa dela, era como se ela fosse culpada de ter levado o coronavírus para a cidade. E ela, na verdade, ela pegou na fila, no atendimento, né? Então, alguém já estava infectado. Então, assim, são os processos que vivemos. Obviamente que isso aí é um caso que aconteceu, mas esse problema da frustração, ele deságua em cima dos funcionários e existe um clima muito difícil, né, entre as pessoas. Está entrando uma ligação aqui, eu vou tentar desligar. Tá, beleza. Não sei se interrompeu aí, porque quando entra ligação de celular, interrompe, né? Então, assim, o que acontece existe esse clima que a gente procura e tem conversado. Eu participei de algumas reuniões, participei de uma última reunião essa semana sobre o que fazer, as medidas que a gente tem que fazer junto com os colegas da Caixa, no sentido de proteger os trabalhadores da Caixa, mas, ao mesmo tempo, procurar alternativas para facilitar e diminuir a aglomeração, porque a aglomeração também é uma política do governo federal. O fato de ter aglomerado na Caixa, isso é comemorado no governo federal. Isso aí, absolutamente, no Planalto, eles são contra isso, eles são a favor da aglomeração, e ao promover essas aglomerações, eles transferiram o problema para os governos municipais e estaduais. Então, tem que haver aí uma integração entre a Caixa Econômica, as prefeituras e os governos estaduais, no sentido de controlar o acesso, organizar o acesso às agências. Muitas das pessoas estão indo à agência por falta de informação e não poderiam, nem precisariam ter ido lá. E aí vem os problemas. Por que leva a pessoa a ir lá? Leva por isso que você falou, o sistema trava, demora, etc. Quem é que está, onde que está travando isso? Muitas vezes, assim, a demora da análise é uma análise na data prévia, né? Que é quem faz a autorização para a Caixa. Estive conversando com vários colegas, eles falaram o seguinte: quando libera, não tem dificuldade, quando libera é mais rápido, quando não libera, demora mais, aí vai ficar esperando. Eles estão procurando criar alguns protocolos dentro das agências para facilitar também, e ultimamente eles criaram um carimbo, como se fosse uma guia de retirada. O pessoal da antiga sabe o que é guia de retirada. Você ia você não tinha cheque, você não tinha cartão, você não tinha nada. Você ia lá na boca do caixa, preenchia a guia de retirada, assinava, o caixa conferia a tua assinatura e te pagava, entendeu? Você tinha uma conta, tanto conta corrente quanto poupança. Às vezes você nem precisava de cheque. Então é mais ou menos parecido, mas que utiliza o sistema de saque nos caixas eletrônicos. Então essa demora, ela pode ter esse componente aí da culpa do governo, pode. Pode ser também o sistema está travado pelo grande número de acessos, pode também. Como você falou, as pessoas procuram outros horários, madrugada, etc., para procurar uma via mais rápida, mas eu tenho a impressão que isso só me cria um pouco de certeza, não muita certeza, de que os sistemas podem estar sendo lentos propositalmente, né? É possível. Se uma pessoa entra de madrugada e está lento, não é porque está tendo muito acesso. Aí existe algo por trás, e aí a gente não pode dizer o que é, que pode estar havendo uma culpa por parte dos gestores, gestores federais, no sentido de promover essa lentidão e atrasar os pagamentos, né? Então, acho que é um pouco isso. E quanto mais foco de coronavírus tem, né? A intenção como eu essa. falei, é política do governo. Política do governo é acabar com o isolamento e promover as concentrações. E os prefeitos que entraram na onda do governo federal estão pagando um preço alto agora. Vamos pegar dois municípios e comparar. Niterói, onde você mora, e Caxias. Dois municípios com propostas e procedimentos antagônicos, né? Resultado, Niterói tem poucos casos e mais ou menos sob controle, porque não é fácil controlar uma cidade grande, né? Mas Caxias explodiu o número de mortes e o número de casos, porque o prefeito de lá absolutamente liberou tudo.
Inclusive o prefeito foi acometido, o Washington Reis foi acometido de Covid, e foi se tratar onde? Foi se tratar no Procardíaco, na zona sul do Rio de Janeiro. No hospital Enquanto isso, o particular. povo lá dele, no hospital particular, o povo dele está lá morrendo por sua própria culpa de ter liberado o comércio, liberado tudo e ter atendido o Bolsonaro, porque ele é um bolsonarista de primeira, né? A Rayane, obrigada, Rayane, pela participação. A Rayane é estudante de engenharia ambiental lá da UF. E a dúvida dela é que ela disse que ela conseguiu, aparece que o dinheiro está lá, mas quando ela vai entrar fazer o primeiro acesso, ela não consegue nem fazer o acesso, porque o chat, né, do aplicativo não funciona. E aí o aplicativo, ela não consegue fazer o acesso tem e não consegue, mesmo dizendo que o dinheiro está lá, ela não consegue fazer nenhum acesso, não consegue se comunicar com a Caixa de nenhuma forma para poder saber como fazer a retirada, porque o aplicativo não encontra a conta e não dá a resposta. Aí o que ela está perguntando nesse caso, né, que eu acho que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, é necessário ir na Caixa? O ideal seria ir para retirar esse dinheiro ou será alguma comunicação da Assim, Caixa com ela? é difícil a gente ficar orientando as pessoas a irem, né? É muito difícil, né? Mas chega uma hora que as coisas entram num limite que você tenta todas as possibilidades de resolver e não consegue, aí você é obrigado a ir, né? Aí não tem jeito. Eu não sei se o caso dela tem mais algumas alternativas que ela possa tentar, se ela já tentou todas. Parece-me que ela já tentou de várias maneiras. O que a Caixa fez foi, quem tinha conta foi para sua conta. E quem tem conta tem cartão, sabe, tem suas movimentações normais, quem já tem conta. E também quem tem conta bancária pode fazer a transferência para outra conta bancária, né? Aí como eu não tenho acesso direto ao aplicativo, eu não sei quais são porque só quem instalou eu, como sou funcionário, eu não posso ter nem fazer a experiência eu posso fazer para me verificar como funciona. Até eu teria que pegar uma pessoa que fizesse na minha frente para me poder ver. Então, nesse sentido, eu acho que aí pode se tentar mais alguma coisa, alguma transferência para outra conta, se a conta digital não foi implantada, porque aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. A Caixa Econômica, até o fim do governo Dilma, tinha uma proposta de bancarizar as pessoas mais pobres, porque como é a empresa que é responsável pelo pagamento de vários programas sociais, inclusive o Bolsa Família, a ideia, e o Bolsa Família é via cartão, né? Você pode sacar o cartão, etc. A ideia era botar para dentro da empresa, bancarizar, é o termo que se utiliza, essa classe D, né, que a gente chama de classe D, que é aquela classe que está fora dos bancos, né, não tem conta e tal, e que é o grande alvo agora do programa do auxílio emergencial. Isso foi interrompido, né? A partir do golpe lá, da retirada da Dilma, Temer para cá, foi interrompido. Então, todos que entraram de lá para cá começaram a acabar esse projeto de trazer para dentro da Caixa a chamada classe D. Então, aí agora nós estamos vivendo o problema de não ter trazido esse pessoal para dentro da Caixa, porque se a gente já tivesse com esse pessoal todo com conta, a grande maioria, sei lá, 80% desses problemas já tinham sido resolvidos, né? Outro problema é a falta de pessoal mesmo. A Caixa Econômica tinha, até 6 anos atrás, ela tinha 100 mil funcionários. Hoje ela tem 80 mil no país. Foram 20 mil a menos ao longo desses últimos 6 anos. Demissão, PDV, etc, etc. E ela tem um cadastro, que o último concurso foi há 6 anos atrás, ela tem um cadastro de reserva de 28 mil pessoas. Cadastro de reserva que não é chamado. Esse cadastro de reserva foi de concurso que já foi feito, foi renovado, enfim, mas não se chama as pessoas. A última vez que chamou acho que 500 e poucas pessoas, que foi uma pressão que fizemos, eles conseguiram trazer os PCDs, os portadores de deficiência, que estavam aguardando, nós conseguimos trazer aí cerca de 400, 500 PCDs há um ano e meio, 2 anos atrás.
E foi a última vez que entrou gente na Caixa. Então, você está aí com mais de 6 anos, com gente saindo, e ninguém entrando, e um grande cadastro de reserva. Então, você faz com que a empresa tenha um grande déficit de pessoal, que é provocado, obviamente. Isso aí é tudo orientado para que ocorra mesmo, para impactar e colapsar os serviços. Então, acho que é um pouco isso. Só respondendo um pouco aí a pergunta da nossa amiga, eu tentaria não ir. E se for, tentaria ir num período um pouco mais depois do almoço, de tarde, etc., onde as agências estão vazias, que as aglomerações estão acontecendo de manhã. As pessoas estão chegando cedo, aglomera. Aí muitos colegas estão conseguindo fazer um esforço para acabar com as filas, e essas filas acabam se diluindo aí por volta de meio-dia. Eu não sei As também as pessoas estão agências que estão... dormindo na fila, né? Em São Isso, Gonçalo e no Rio E de Janeiro tá tenso. aí concentra, né? Aí concentra e o governo federal comemora. E aí, de repente, por volta, quando é mais tarde, já está bem mais, se você passar nas unidades aí, por volta aí de 11 horas, meio-dia, você já vê que quase não tem ninguém. Então, obviamente, tem aquelas que não tem jeito. Velho. Eu tenho recebido relatos de colegas que estão entrando 8 horas da manhã e saindo 11 horas da noite da gente, até atender o último cliente, entendeu? Então, imagina aí. Tem outra pergunta aqui também da que é: vocês do sindicato têm alguma estimativa de qual seria o número de pessoas que ainda esperam pelo benefício? Eu tinha visto em algum lugar, em alguma reportagem, que cerca de 12 milhões de benefícios estavam travados pela, pelo Dataprev. Vocês têm alguma? Olha, esse dado é um dado do governo federal, que às vezes eles divulgam. A gente faz algumas estimativas, né? Foram 97 milhões de cadastramentos nós tivemos nesses primeiros dias aí. Você soma os cadastramentos novos com os que já estavam no CAD único, que é o que já existia uma série de milhões de pessoas já eram Bolsa Família, etc., já estavam no cadastro único de benefício social do governo. Esses não precisaram se cadastrar. Então, somando aí com quem se cadastrou, nós tivemos cerca de 97 milhões de cadastramentos e foram pagos cerca de mais ou menos 50 milhões de benefícios já foram transferidos. Obviamente que desses 50 eu não saberia precisar quantos ainda não receberam, que já nível, mas não se conseguiu receber, né? Que é o caso daí da nossa amiga que falou aí, que já está disponível para ela, não consegue receber. Mas a estimativa é um pouco essa mesmo, porque aí a diferença, sei lá, uns 20 milhões aí, a 30 milhões aí, deve ser cadastramento de pessoas que não teriam direito de acordo com a lei aprovada. Por exemplo, quem estava recebendo seguro-desemprego não tem direito. Quando é que ele passa a ter direito? No mês seguinte, após a última parcela do benefício que ele receber o auxílio-desemprego. Se ele recebeu o auxílio-desemprego em abril, em maio ele já teria direito de se cadastrar ao auxílio emergencial. Por quê? Porque ele é empregado formal não faz parte do benefício assistencial, né, do auxílio emergencial. Entendi. Tem outra pergunta também, que é a respeito algumas caixas estão fechando, né? Justamente porque os funcionários estão com suspeita de Covid e tal, e aí a agência é fechada para sanitização e tudo mais. Como é que as pessoas poderiam ver se aquela agência, é possível saber se aquela agência vai estar aberta ou fechada? Assim, é um problema para algumas. Tem agências que têm um número maior de funcionários, agências grandes, é mais fácil. Resolveu, sanitizou, no dia seguinte está abrindo. Esse é o protocolo. Fechou num dia para abrir no dia seguinte. Então, agora, tem agências menores que têm um corpo menor de funcionários. Digamos uma agência aí que tenha, sei lá, 10, 12 funcionários, né? Metade desse pessoal está em casa, porque tem comorbidade, diabético, é grupo de risco, não pode trabalhar, e aí está no home office. Se uma agência tiver 10 funcionários, então ela tem 5. 5 fazendo revezamento, porque também foi estabelecido um revezamento. Parte da equipe trabalha num dia, parte no dia seguinte, para poder
ter um controle, caso haja algum ciclo epidêmico, você, na equipe que trabalhou junto no dia que teve algum caso, você tem preservado a equipe que ficou em casa, que não teve contato com aquela equipe. Então, por isso o revezamento. Porque se você tem toda a equipe junta e tem um caso, então todo mundo está em suspeita. Quando você faz um revezamento, aí você não põe contato entre as duas equipes, uma num dia, outra no outro. Você consegue, no dia seguinte, fazer com que a equipe que não teve contato com a que se contaminou consiga trabalhar sem nenhum problema. A agência sendo higienizada antes, lógico. Agora, quando... Oi, assim, mas quando a agência é pequena, imagina uma agência com 10 funcionários e só tem 5 para fazer revezamento. Seria 2 num dia, 3 no outro, então é um complicador que... E às vezes aí um adoece, aí às vezes tem agência que não consegue abrir por exatamente falta de pessoal, e acontece em algumas agências. A Caixa Econômica ela tem que disponibilizar aí a informação de quais as agências estão funcionando. O site da Caixa tem feito isso, né? Agências que atendem ao Covid-19, assim, que nem toda agência tá com essa estrutura para poder fazer esse atendimento. É por isso, então, que algumas agências estão fechando mais cedo? O problema de fechar é o seguinte, o horário de trabalho do bancário é de 6 horas. Isso é lei, né? Então, a jornada é de 6 horas. Passou de 6 horas, aí é hora extra, né? Então, é outro problema de gestão também. Como fazer uma gestão de agências abrir o dia inteiro com pouca gente, né? Então, não é fácil. Você teria que, nesse caso, deslocar pessoas de uma agência menor para uma agência maior para poder compor aquele quadro de pessoal. E, às vezes, você não consegue estender o horário para fazer a troca de pessoal, pelo limite de trabalho, etc., porque as pessoas também têm jornada de trabalho, né? Então, tem um limite legal aí de trabalho e que eu não sei como é que eles estão conseguindo. Pelo sindicato, nós estamos orientando os trabalhadores a marcar o ponto. Entrou, marcou, e quando saiu, marcou. Então, não trabalhar sem marcar ponto. Porque existe uma pressão também para que se marque o ponto e continue trabalhando. Aí você vai ter o registro da jornada, limitado ali a 6 horas, 2 horas extras, 8 horas, mas a pessoa fica 10, 12 horas. E aí, essas horas que ficou a mais, fica sem registro. Então, a orientação do sindicato é que todo funcionário da Caixa, ao entrar, marca o ponto e só marca o ponto de saída quando efetivamente sair do trabalho. Fora isso, não trabalhar sem marcar ponto. Isso talvez esteja na raiz desse problema das agências que fechem mais cedo. Né? Você está sem som, Helena. Teu microfone está desligado. Oi, estão me ouvindo agora? Tem várias Agora pessoas sim. aqui te mandando um beijo. Severino, João Milton, Aves, vários aqui te dando afeto. Tem mais uma aqui, antes da gente encerrar, que é em relação a essa coisa da descentralização que você tinha falado inicialmente. Né? Ela permite essa descentralização, mas ela não foi feita pelo governo. É possível agora, né, depois que já está todo esse caos instaurado, ainda é possível que o governo, se ele tivesse boa vontade para isso, que ele faça essa descentralização entre os outros públicos estatais disponíveis? É perfeitamente possível, Helena, porque, por exemplo, a rede bancária do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal é uma rede bancária integrada. Muitos protocolos e procedimentos que você faz na Caixa, você consegue fazer, clientes da Caixa conseguem utilizar o Banco do Brasil e vice-versa. Então, os sistemas, eles são fáceis de se integrar, não tem muita dificuldade. Então, você poderia ter hoje aí, não só o Banco do Brasil, mas no Nordeste, você tem o Banco do Nordeste do Brasil, que tem muitas agências. Na Amazônia, você tem o BASA, o Banco da Amazônia, que também é um banco federal. Então, assim, esses bancos federais, eles têm capacidade de absorver essa demanda. E isso você, no mínimo, duplicaria
o número de agências e unidades e de pessoal para poder atender as pessoas, não concentraria tanto na Caixa. Então, peraí, ligação de novo, não sei se sumiu minha voz aí, só um instantinho. Aqui entra a ligação do celular, é um desastre. Então, assim, o Banco do Brasil, a UBASA, o BNB, se integrando agora a esse sistema de pagamento, eu creio que facilitaria muito a vida das pessoas. Mas isso é uma decisão de governo, por que não toma logo essa decisão? Pode tomar, a qualquer hora, é só integrar o Banco do Brasil, é só integrar o BASA, o BNB, e talvez aí a gente consiga ter esse problema da aglomeração resolvido. Mas, como eu disse, a aglomeração é uma política de governo. É uma política. Por que só Caixa e por que aglomerar na Caixa e por que dificultar o sistema? Aí nós vamos buscar as raízes desse problema. E aí nós vamos deixar de, muitas vezes, culpar a empresa ou culpar o funcionário. E nós vamos encontrar os culpados mais no andar de cima, num gabinete lá em Brasília. É isso. Que é o que está acontecendo com várias empresas públicas, né, que sofrem essa pressão de privatização. O próprio Correios, né, passou por todo um processo de desmonte, de em massa, e aí depois dificulta, obviamente, né, o trabalho das pessoas, a partir do momento que você tem menos pessoal, e aí a culpa recai em cima da empresa, né, que ela não está lucrando, que ela não está funcionando corretamente, ela deveria ser privatizada para poder funcionar melhor, né? Esse acho que é o processo que todas as empresas públicas vêm sofrendo, essa pressão diante dessa vontade de privatização dos mais poderosos. Então, o recado para a população, para os movimentos sociais, seria de então, o governo, qual seria nós enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto movimentos sociais, o que a gente poderia fazer para a gente tentar acelerar esse processo? Seria pressionar o governo para ele fazer essa distribuição entre todos os bancos públicos? Eu acho que uma pressão popular poderia surtir algum efeito, principalmente no Congresso, né? À medida em que essa legislação for uma legislação aprovada no Congresso Nacional, com a participação aí dos deputados e senadores, eu acho que pressionar os deputados e senadores para descentralizar mais o pagamento do auxílio emergencial ajudaria muito. Esse é um dado. O outro, e também os próprios governos, né? Porque tanto municipais quanto estaduais, que é quem sofre, em última instância, esse problema. Por exemplo, eu estou vendo aí, vários municípios estão adotando o lockdown, que é o fechamento total das vias, né, para diminuir a circulação de pessoas. Com esse problema da aglomeração, é um problema que é levado para os prefeitos tentarem resolver. Eu vi muitas cidades aí, os prefeitos se preocupando com as filas na porta da Caixa Econômica, promovendo lá a distribuição igualitária dos espaços, resolvendo cadeiras, o guarda-sol, etc., para dar um certo conforto às pessoas, e isso ajudou muito. Porém, é um problema que é levado para os prefeitos. Então, a partir do momento em que a gente descentraliza isso, faz com que as pessoas façam os sistemas funcionarem também. Tem isso também. Se o sistema funcionar, a pessoa não precisa ir no banco. Eu converso com os meus colegas da Caixa, eles dizem o seguinte: mais da metade das pessoas que vão lá não precisavam ter ido. Vão e voltam sem resolver o problema. Né? Vão e voltam sem resolver. Metade resolve, metade... Então, imagina assim, se essa outra metade que foi conseguisse resolver de outra maneira, e eu comecei falando aí que os conselhos regionais de assistência social poderiam ser ativados nesse processo de auxílio à população, talvez a gente conseguisse, nas comunidades, nos bairros e nas periferias, a gente conseguisse fazer com que as pessoas tivessem muitos desses problemas resolvidos sem precisar ir numa agência, né? Não precisaria. Era capacitar as pessoas que iriam atender, capacitar os sistemas, melhorar o sistema de acesso, tudo isso aí poderia se resolver. E retirar esses empecilhos, que eu sei como funciona o sistema bancário. O sistema bancário é voltado para evitar fraudes, embora não consiga, né? Mas ele é voltado para evitar fraudes. E evitar fraudes significa fazer uma série de checagens
até autorizar que haja o pagamento. E essas checagens, muitas vezes, elas são demoradas, né? Aí vai verificar, aí no caso do governo, vai verificar se o CPF já tem outro na família, se é uma família só, se já tem os dois responsáveis da família recebendo, e aí vai, né? E aí nisso dá inconsistências, às vezes a mãe informa os filhos, o pai também informa os filhos, aí vai dar inconsistência, é, é, como em vez de ser uma família só, ficam duas famílias, aí já tem uma família autorizada, não pode a outra, enfim, aí dá um problema que foi por falta exatamente de orientação ou um sistema que agilizasse e cruzasse melhor esses dados. Então, acho que isso aí é decisão de governo, é gestão, como eu falei, tudo é gestão. Se a gestão fosse voltada para facilitar a vida do povo, a gente não teria esse problema que nós estamos vivendo hoje. Mas como o povo, para essa turma liberal que está aí, é indesejável, esse pessoal não gosta de povo, é só ver aí os seus seguidores quais são as palavras que eles falam sobre o povo, né? Cheira mal, não sei o quê e tal, enfim, se veste mal, enfim. Tem toda uma série de preconceitos e que essa turma que está no governo, ela é carregada desses preconceitos. Então, quando eles implementam um programa desse porte gigantesco, que é voltado para esse povo que eles odeiam, então eles vão criar dificuldades para que esse povo não receba. Então, vamos para cima, vamos pressionar, vamos apertar governo, vamos apertar prefeitura, vamos apertar deputado, para que isso melhore. Não adianta ir lá brigar na Caixa que não vai resolver. A gente vai se juntar, e aí é que está, os funcionários da Caixa se juntam ao povo para melhorar o sistema de atendimento. Isso aí é do interesse de cada funcionário da Caixa. Você falou uma coisa aí muito importante, né? Que é até surge uma certa contradição, né? Porque ao mesmo tempo que esse auxílio emergencial foi aprovado, né? Que com muita luta dos deputados da oposição, né? Porque o governo queria propor R$200 de auxílio, né? Ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, a gente vê todo esse burocracias que você colocou para ser implementado de fato, distribuído para a população auxílio emergencial, e ver o presidente constantemente dizendo que o Brasil não pode parar, que as pessoas têm que voltar à rua, querendo colocar agora construção civil, né, como serviço essencial, em alguns estados, no Pará, colocaram empregada doméstica como auxílio essencial, sendo que, teoricamente, essa renda emergencial é justamente para essas pessoas permanecerem nas suas casas, né? Então, a tradição do governo de, ao mesmo tempo, parece que ele aprova pela pressão para não ficar mal na frente, mas, ao mesmo tempo, ele quer tensionar, impedir a população mais carente de efetivamente receber o auxílio e pressionar essa população voltar para o subemprego, para os locais mais explorados, em que eles vão ter mais exposição ao Covid-19, já que a vida dessa população para esse governo é totalmente descartável, né? Triste, porém real. Na verdade, Helena, o problema nosso da economia no Brasil, já de algum tempo, né, de alguns anos, é que nós vivemos aí os dogmas apregoados pelos economistas liberais. Eu não vou entrar aqui em debate econômico, em economês, nem nada não, só uma referência sobre essa questão da economia e como ela é comandada e como ela é pensada no nosso país. Os economistas hoje que, digamos assim, que estão no Banco Central, que estão no Ministério da Economia, que hoje detêm o pensamento majoritário, dominante, e que comanda a economia do país, são pessoas que são dogmáticas nesse aspecto, né? Eles têm um dogma, o dogma liberal, que é o Estado mínimo, é o Estado fraco, e que a iniciativa privada, os mercados, etc., têm capacidade de regulação para resolver os problemas do povo. É uma falácia, né? Na verdade, isso é um dogma que não foi provado em lugar nenhum, em tempo nenhum. Todas as vezes que o mercado foi chamado para resolver, o mercado não conseguiu atender aqueles que estavam fora da economia. Talvez ele consiga atender aqueles que estão dentro da economia, mas que são poucos, muito poucos, né? É uma pirâmide, né? Então, dentro dessa pirâmide,
O topo da pirâmide, ele talvez seja muito bem aquinhoado por esse mercado e tal. Mas a grande base da pirâmide está completamente fora, e a gente vê isso aí com esses problemas na porta da caixa, a gente vê a real pirâmide hoje da economia brasileira. Uma grande massa da população fora da economia, e quando é aprovado num sistema desse em que vivemos, que temos uma epidemia e que é necessário paralisar a economia e as pessoas ficarem em casa para não propagar e não sobrecarregar a rede hospitalar, porque já foi dito várias vezes, o isolamento ele é eficaz para deter a escalada da propagação da epidemia. Ela vai continuar propagando, mas com o isolamento, o seu grau de propagação ele é muito menor. São menos pessoas infectadas ao mesmo tempo. Portanto, é menos pessoas, menos gente buscando a rede hospitalar, mas alonga, né? Você vai alongar a epidemia, e ao alongar a epidemia, ao alongar o tempo da epidemia, você paralisa a economia. Nessa hora que o governo entra com o auxílio, né, para as pessoas que ficam sem renda. Aí qual é o dilema aí? Os economistas que são majoritários, que detêm hoje o pensamento hegemônico no país, eles têm, e são movidos por esse dogma liberal, se confrontam com a necessidade do Estado aí nessa hora. Aí o Estado é chamado para resolver o problema. E só que para o Estado resolver o problema, ele não pode se comportar como uma pessoa física, que tenta não se endividar. Né? Uma pessoa física, a gente tenta não se endividar, embora se endivide, mas busca pagar dívidas. Dívidas públicas, elas são impagáveis, elas são prorrogáveis. Nenhum Estado nacional paga suas dívidas. Por quê? Porque dívida pública é dinheiro investido na economia e que gera novo dinheiro. Então, quem é que tem capacidade de gerar dinheiro no país? O único ser vivente, digamos, entre aspas, que tem capacidade de criar dinheiro na economia chama-se o Estado Nacional. Estado Nacional. Nesse aspecto, criar dinheiro não é só imprimir dinheiro na Casa da Moeda, é também ampliar o crédito. Um governo, ao ampliar crédito, ele também se endivida, ele faz com que as pessoas tenham um dinheiro creditado em suas contas via crédito, ele credita, se endividando, e faz com que a economia se movimente. Obviamente que os economistas liberais são contra isso. Aí eles vêm com aquele velho discurso, desculpa esfarrapada, que imprimir dinheiro, gerar dinheiro, cria inflação. Ora bolas, criar inflação num momento desse é o último dos problemas que nós vamos ter. Nesse momento, o primeiro problema que nós temos que enfrentar é a pessoa ter dinheiro para comer, para sobreviver. E nesse aspecto, qualquer preocupação com inflação hoje é completamente descabida, não tem sentido isso. Primeiro a vida, depois a economia. E a economia, quando há o Bolsonaro faz contraposições, falsas contraposições entre economia e saúde, nesse momento, defender a economia, primeiro passa por defender a saúde e defender a renda mínima das pessoas. Não tem jeito. Então, nós temos que derrotar esses economistas, derrotar essa corrente dogmática, uma corrente que propaga um pensamento que não está provado em lugar nenhum do mundo, só nos livros. Eles fazem lá os testes nos livros, mas na vida real não funciona. Mercado no povão, as leis de mercado para o povão não funcionam. Eles só excluem e dá dinheiro para banco. Como eu falei, 1 trilhão de um dia para o outro, facilmente para banco, e ninguém reclama. Perfeito, Carlão. Perfeito. Olha, a gente está encerrando, indo para o finalzinho da nossa live. Agradecer a todo mundo que está comentando aqui, está participando com a gente. Uma última pergunta aqui. Como que a gente pode, né? Eu falei dessa coisa de pressionar, além da população, dos movimentos sociais, né? Pressionarem para essas medidas serem, tentar efetivar essas medidas no Congresso Nacional, né? Essa transformação, essa ampliação dos bancos e tudo mais. A Confederação da Caixa, as centrais sindicais, os dos bancários, eles têm como entrar judicialmente com essa proposta de ampliação, essas medidas que o governo poderiam fazer e até agora está se omitindo de fazer?
Eu sou membro da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, FENAI, né? Então, a gente já vem há algum tempo num processo de defesa da empresa, com grandes campanhas de defesa da Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, empresa do povo, contra essa privatização interna que vem sendo feita. E temos reunido frequentemente, eu tive uma reunião recente na FENAI com vários presidentes de associações de pessoal da Caixa e também com membros da comissão de negociação da Caixa, dos empregados da Caixa, e a CONTRAF, que é a Confederação dos Trabalhadores, e a Confederação Sindical dos Trabalhadores no ramo financeiro, né? E a gente está desenvolvendo aí, se não entrou, está entrando agora, junto ao Ministério Público Federal, pedindo exatamente essas medidas aí, né, de descentralização, de responsabilização da Caixa Econômica. A gente, mesmo sendo funcionário da Caixa, a gente não abre mão de responsabilizar a empresa pelo que está acontecendo. Então, assim, tem uma responsabilização, porque isso vai para o gestor maior, para o presidente da Caixa. Ele tem que responder judicialmente pelo que está acontecendo. Então, as entidades dos trabalhadores, aí, sindicatos, a própria FENAI, a Federação das Associações de Pessoal, ela está entrando junto ao Ministério Público para que nós façamos uma ação civil pública. Eu estava lendo até hoje um modelinho de ação civil pública que nós estamos distribuindo aí para vários sindicatos, para poder que várias entidades no país inteiro entrem com essas ações para pressionar o governo a melhorar esse problema que nós estamos vivendo hoje. Então, é real isso aí. Isso que você falou, nós estamos preocupados e nós vamos para cima judicialmente. E além de judicialmente, vocês, essa campanha que você propôs da população, do movimento social, já existe algum tipo de campanha em curso em relação a isso? Tipo, panela de pressão para pressionar os deputados e senadores? Alguma iniciativa a partir dos bancários, né, para o resto para aglutinar a população dos movimentos sociais? Tem sim, a gente tem procurado, assim, via parlamentares ligados ao nosso campo. Nós temos alguns parlamentares que são ligados à Caixa. O Assis, lá do Piauí, Érica Cocai, lá de Brasília, são funcionários da Caixa, deputados federais. Temos outros, temos o Wellington, governador do Piauí, também funcionário da Caixa. Não sei se ele é governador ainda, mas era governador até outro dia. Mas são pessoas que têm uma grande relação com o Congresso Nacional e além disso, os demais parlamentares do campo aí dos trabalhadores, PCdoB, PT, PSOL, PDT, PSB. A gente tem conseguido articular com essa bancada e outras bancadas, porque você tem que articular com a bancada do PSDB, você tem que articular com a bancada do PMDB, enfim. Fazer uma PMDB, frente, agora voltou a ser MDB, exatamente. Que foi assim que se conseguiu aprovar esse auxílio emergencial, se conseguiu avançar em algumas questões no Congresso de defesa dos trabalhadores. Embora esse mesmo Congresso tenha feito a limpa nos direitos dos trabalhadores, mas assim, cada momento é um momento. Então, esse momento agora é um momento que a gente tem que articular e ampliar uma grande frente. Primeiro, isolar esse governo, não tem jeito. Esse governo não tem diálogo, não tem canal, não tem nenhum compromisso com a vida. Então, é um governo da morte, tem um compromisso com a morte, com a aglomeração, ele minimiza os efeitos da crise epidêmica que nós vivemos hoje. Então, não tem diálogo com esse governo. Ao não ter diálogo com esse governo, nós temos que ver onde nós vamos ter diálogo. Aí nós vamos ter que ter diálogo com o Judiciário, nós vamos ter diálogo com uma parcela grande do Congresso Nacional, nós vamos ter que ter diálogo aí com os segmentos da sociedade, com a AB, com a UNE, enfim, com todos aqueles segmentos da sociedade organizada que possam se juntar e fazer uma grande frente. Não tem jeito. Eu não vou entrar nem aqui no Fora Bolsonaro para não deixar algumas pessoas... talvez a gente tenha gente que ainda tem alguma expectativa no Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma. Mas, deixando de lado isso aí, eu acho que nós temos que isolá-lo e criar uma frente
em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que está no bojo dessa campanha aí que você falou e que os sindicatos, obviamente, estão dentro, né? Carlão, pela sua participação. A gente está aqui com 1h09, vamos estar encerrando agora. Queria agradecer muito a todo mundo que participou da nossa live, principalmente as nossas carinhas conhecidas, a galera da Economia Solidária, a Sônia, que contribuiu muito, a galera da UF, o Chaves, do Sindicato dos Metalúrgicos, e todo mundo Chaves, que está... Nosso camarada Chaves aí, nosso DJ Chaves, né? Foi presidente Sim, do DJ Sindicato dos Chaves, Metalúrgicos. exatamente. Muito Foi obrigada. presidente, nosso grande presidente aí na época da Corrente Sindical Classista, CSC. Muito obrigada a todo mundo, a galera da UBM também que está aqui. E que é isso, gente. A gente vai encerrar a nossa live. Agradecer muito ao Carlão pela sua participação, por trazer essas informações tão importantes que a população desconhece. A população, nesse momento, né, a gente está desesperado. Aqui em Niterói, a gente tem um governo, né, que está sendo progressista, que está conseguindo atender a população. Inclusive, o Rodrigo Neves ele ia publicou uma lei que a prefeitura ia colocar, né, agentes dispersadores de fila nas caixas econômicas aqui, que estava, principalmente daqui do centro, que estava surgindo muita fila. Então, a prefeitura está tentando também ajudar nisso, mas a gente sabe que nem toda prefeitura, nem todo estado, principalmente, né, o nosso governo federal, não está tão disposto a colaborar e a defender a população. Triste, mas seguimos na luta. Muito obrigada pela sua participação, pela participação de todos. E é isso, gente. Até a próxima live. Obrigada, Carlão. Obrigado, Helena. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Vamos na luta. Tá bom. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.